Olá, boa noite. Polícia Civil desarticula quadrilha envolvida em assaltos a ônibus na capital. No interior do estado, o homem é preso suspeito de tentar estuprar adolescente. Defesa Civil interdita parte de terminal rodoviário de São Luís. Sampaio Corrêa apresenta novos reforços para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. E ainda, músicos e instrumentistas maranhenses celebram o Dia do Choro no Centro Histórico. Uma força-tarefa da Polícia Civil desarticulou aqui na capital parte de uma quadrilha envolvida em assalto a ônibus. 2 homens foram presos como autores de uma ocorrência próxima ao terminal rodoviário. Ricardo dos Santos Marques foi preso na escola em que trabalhava como vigilante na cidade operária. Alisson Coelho Martins também foi preso trabalhando. Ele estava em uma obra em São José de Ribamar. Os 2 são suspeitos de integrar quadrilhas de assaltos a ônibus. Não foi a primeira vez que os 2 foram presos por esse tipo de crime. Eles atuavam na mesma região e tinham o mesmo modus operandi, mas foram presos por assaltos diferentes. Esses 2 foram presos por roubos ali na Avenida dos Franceses, que eles entram em alguns pontos da cidade. Quando os ônibus passam ali na frente da rodoviária, eles anunciam assalto, roubam e caem para aquele matagal que tem ali na frente da rodoviária, né? A comissão criada para investigar os crimes praticados nos ônibus da região metropolitana já ouviu cerca de 200 vítimas. 15 suspeitos foram identificados. Eles atuavam em áreas consideradas críticas, como São Cristóvão, BR-135 e Avenida dos Franceses. Essa comissão que está funcionando lá há cerca de 15 dias e ela está aglutinando casos, né, de toda a região metropolitana. Como o Dr. Márcio bem frisou, existe uma portaria da Delegacia Geral que traz a atribuição de todos os casos de roubo a ônibus que ocorreram na região metropolitana para a Delegacia de Roubos e Furtos. Então esses delegados, toda essa equipe, eles estão responsáveis por a apuração de todos esses crimes. A comissão foi formada no último dia 8 e está investigando os crimes praticados de janeiro para cá nos ônibus do transporte público. 3 delegados e 8 investigadores compõem a força-tarefa. Esses presos já é resultado de um trabalho por essa comissão que está sediada na Delegacia de Roubos e Furtos, tá? Com o apoio da Superintendência da Capital, com o apoio da inteligência da Secretaria de Segurança e também com o apoio do LAB, do nosso laboratório, né, daqui da Polícia Civil. 5 homens armados foram presos na noite de ontem após roubarem produtos de uma loja no bairro Coafuma, em São Luís. Com eles foram apreendidos tablets, 34 celulares e uma quantia de quase R$3 mil. O grupo ainda tentou fugir, mas a polícia já havia sido informada da ocorrência. E no interior do estado, motos que eram utilizadas para a venda de drogas foram apreendidas esta semana com 3 homens. Edilson da Silva Monteiro, Leonardo Júnior de Oliveira Cruz e Rafael da Silva Matos foram presos pela Polícia Militar em Presidente Dutra. Essas 2 motocicletas foram apreendidas e trazidas aqui para a delegacia. Segundo a polícia, elas podem ser utilizadas para fazer a entrega das drogas nos pontos de vendas da cidade, assim como aquela preta ali também, que, segundo relatos da polícia, ela já foi vista em alguns assaltos realizados aqui em Presidente Dutra, mas também foi utilizada, segundo a polícia, para o transporte de drogas das aldeias indígenas entre Grajaú e Barra do Corda, aqui para Presidente Dutra. Segundo o levantamento preliminar da Polícia Civil, os 3 homens têm passagens pela polícia e o Edilson é natural do estado do Tocantins e também é foragido da justiça de lá. Era o possível chefe deles, que estava chefiando o cabeça deles, do qual foi encontrado muita droga com ele na residência dele, muita droga, mais de 2 quilos de droga, juntamente com as motos. Daqui a pouco, o homem é preso suspeito de tentar estuprar adolescente em Caxias. E ainda, Defesa Civil interdita parte de terminal rodoviário de São Luís. De volta com o Jornal da Difusora, e na cidade de Caxias, um homem foi preso suspeito de tentar abusar de uma adolescente de 14 anos. Antônio Ronivaldo da Costa foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil por policiais militares da Força Tática. Antônio é suspeito de tentar abusar de uma garota de apenas 14 anos. A menina pediu ajuda a populares e conseguiu escapar.
O suspeito tentou correr, mas foi alcançado na rua Nova York, bairro Denis Silva, e por pouco não foi linchado pela população. Chegamos até a adolescente, que é filha dele, né, a vítima, e ela realmente confirmou para mim, confirmou para a guarnição que realmente havia uma tentativa. Como ela havia saído de casa mais cedo e se refugiado na casa de uma tia, ele não se conformou e foi até a casa, e lá ele tentou tirar dentro da casa e levar a força para a casa que ele morava. Os populares viram a situação na rua e tomaram ele, né, dominaram ele e tentaram agredir. Foi quando chegou a guarnição e fez a condução dele. O Conselho Tutelar já foi acionado, né? O Conselho Tutelar foi acionado e ele está tomando as providências mediante os adolescentes e as crianças. Já na delegacia, Antônio negou que tenha tentado praticar o abuso contra a adolescente. O caso segue sendo acompanhado pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar. Antônio permanece detido à disposição da Justiça. E aqui na capital, a Polícia Civil investiga uma denúncia de que Marcos Renato, o viúvo de Mariana Costa, pode ter estuprado a própria sobrinha. Os detalhes com Hugo Viegas. A ocorrência foi registrada primeiro na Delegacia da Mulher, depois encaminhada para a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, por se tratar de uma menor de 16 anos. Quem vai dar mais detalhes para a gente é a delegada Ana Zélia, que está aqui junto com a gente. Delegada, o que já se tem de informações sobre esse caso? É que o fato aconteceu na madrugada de sábado para domingo, né, do último feriado, no município de Itapecuru, em uma fazenda da família. E o Marcos, tio da menor, de 15 anos de idade, a chamou para um lanche fora da fazenda, e nesse retorno para assistir um filme, e aí após esse filme ele a segurou violentamente os braços e a abusou sexualmente, tampando a boca. A menor relatou que ficou em estado de choque em virtude do que aconteceu com a tia, que foram circunstâncias semelhantes, e que somente no dia seguinte ela conseguiu depois sair do quarto, se trancou em um outro quarto, e só no dia seguinte ela conseguiu avisar os familiares do que tinha acontecido. O Marcos já foi ouvido? Como é que está o processo? O Marcos já foi intimado e vai ser ouvido já nos próximos dias. Nós já ouvimos testemunhas, encaminhamos a menor para os exames necessários, psicólogo também, e procedemos ao depoimento especial da menor. Obrigado, delegada, pelas informações. O Marcos, ele tem 39 anos, é viúvo da sobrinha neta do Sarney, a Mariana Menezes de Araújo, a sobrinha neta do ex-presidente José Sarney, que foi morta em novembro de 2016 pelo cunhado Lucas Porto, esse caso que teve grande repercussão em todo o país. Hugo Viegas para o Jornal da Difusora. E a produção do Jornal da Difusora tentou contato com o Marcos Renato, mas não conseguiu. E a Defesa Civil interditou na semana passada parte do terminal rodoviário de São Luís. Técnicos do órgão identificaram que a estrutura do teto corre risco de desabar. Nossa equipe de reportagem esteve na rodoviária no momento em que chovia forte na cidade. Vejam só o que conseguimos flagrar. Nesse espaço, a água que deveria cair e escoar estava ficando toda empoçada. Por pouco, ela não invadiu as lojas. É porque a ali está obstruído. Tem que tá obstruído. O canação ali. Aí não dá conta de puxar água, entendeu? Dona Deusimar, que foi até a rodoviária buscar uma encomenda, ficou impressionada com o que viu. Meu filho, eu tô aqui assustada. Eu tô até com medo de ir pra casa, porque eu moro ali no Coafuma, né? E quando eu for, eu tô até com medo de não... porque é tanto buraco, tanta coisa. E os problemas não param por aí. Parte da área de embarque e desembarque do terminal foi interditada pela Defesa Civil, já que a estrutura oferecia riscos aos passageiros. O local está isolado com esses tapumes. Por meio de nota, a Secretaria de Estado da Infraestrutura informou que a estabilização de toda essa estrutura do terminal rodoviário de São Luís está em fase de finalização para que a execução dos serviços possa ser iniciada. A avaliação e o estudo técnico de toda essa estrutura estão sendo desenvolvidos pelas equipes da Defesa Civil, pela própria Cinfra e também pela empresa que será responsável por essa reforma. Paralelo a isso, o governo do estado lançou um edital para que, por meio de licitação,
uma nova empresa seja selecionada para administrar o terminal rodoviário de São Luís, que necessita de melhorias urgentes. Um dos propósitos com essa licitação é que a empresa que venha a ganhar o certame, ela faça um investimento mínimo de R$4,5 milhões na rodoviária. Daqui a pouco, o Sampaio apresenta novos reforços para a disputa da Série C do Brasileirão. E ainda, músicos maranhenses celebram o Dia do Choro no Centro Histórico. E a morte do compositor Gerson da Conceição pegou de surpresa artistas e admiradores. O músico, que era uma referência do reggae maranhense, foi vítima de um infarto fulminante quando estava em casa. Cantor, compositor, baixista, produtor musical. Gerson era arte em pessoa, né? É uma pessoa muito querida, muito vibrante. A paixão pela música fez o maranhense Gerson da Conceição abandonar a faculdade de engenharia ainda na década de 80, quando ele começou a tocar acompanhando outros músicos do estado. E a gente sempre teve essa ligação muito forte com a questão da música, né? E ele não começou logo com reggae, né? Ele compõe algumas músicas regionais. O Moisés era o baterista da banda de reggae Mano Banto, liderada por Gerson e que ficou conhecida em todo o país na década de 90, principalmente com a canção Down Down. A notícia da morte do músico maranhense de 53 anos causou comoção nas redes sociais. Gerson morreu dentro de casa, na cidade de São Paulo, onde já morava há 15 anos. A suspeita é de que tenha sido vítima de um infarto fulminante. Como a esposa e as duas filhas moram em São Paulo, a família decidiu que o sepultamento do músico será realizado na cidade onde ele vivia. Na casa de eventos onde o músico cansou de se apresentar quando vinha para a cidade onde nasceu, o cartaz do último show, realizado no início deste mês, ainda está na entrada. O produtor cultural e amigo responsável pelo último show de Gerson lembra com detalhes daquela noite. No final do show, ele me abraçou e me agradeceu muito por estar com ele, por estar buscando o show dele, por estar acreditando. Gerson da Conceição partiu sem dizer adeus, mas deixou para amigos e fãs um legado que jamais será esquecido. Você pediu pra passar por lá, só passo na segunda-feira. Fique comigo o tempo que puder. Ou pega essa onda, tá boa maré. Eu passo na segunda se você quiser, mas eu quero. E o Sampaio contratou quase um time inteiro de novos jogadores para a estreia na Série C do Brasileirão. Com caras novas, o Sampaio vem se preparando para o grande desafio do ano, retornar à Série B do Campeonato Brasileiro. O objetivo é subir, colocar onde o Sampaio não deveria ter saído e espero muito nós começar bem a competição, esquecer o que passou, trabalho novo, garotada nova. Se Deus quiser, fazer um bom trabalho, começar bem a Série C, um jogo difícil, mas nós estamos bem preparados para isso. 9 reforços já foram anunciados pelo Sampaio, 5 já foram oficializados, já tiveram os contratos assinados. Outros 3 já treinam aqui no clube, mas aguardam ainda a assinatura do contrato. Um outro jogador que já foi anunciado também pelo clube é aguardado. Se trata do volante Felipe Dias, que deve chegar nesta quarta-feira à capital São Luís, vindo do Rio de Janeiro, onde disputou o Campeonato Carioca pelo Bangu. Já confirmados e treinando no Sampaio estão Diogo Rangel e Everton Silva, ambos lateral direito. Os atacantes Salatiel Júnior e Matheus, além do meio atacante Neto. Já estão treinando no tricolor maranhense, mas ainda sem contrato assinado, o volante Lucena, o zagueiro Douglas e o meio-campo Dionis, velho conhecido da torcida boliviana. Quem já estava no elenco desde o início do ano e participou das campanhas do time no Campeonato Maranhense e na Copa do Nordeste, acredita em um restante de temporada melhor para o Sampaio Correia e que com a chegada dos reforços, o clube conseguirá o principal objetivo, que é o acesso à Série B.
O Sampaio já estreia neste final de semana, no domingo, fora de casa, contra o Confiança. O torcedor gosta de vitórias, não importa se joga bem ou mal, ele gosta de vitórias. No Campeonato Série C, a gente promete para o torcedor que não vai faltar garra, não vai ter vontade, que a gente vai lutar pelo acesso. Ainda pela frente, o Sampaio tem a Copa do Brasil. O time já entra na disputa na fase de oitavas de finais. A torcida tem acompanhado o time nos treinamentos abertos e acredita em um restante de temporada melhor para a Bolívia querida. Perdeu uns jogos aí que não podia perder, mas agora eu espero que melhor, né? Com esses reforços que chegaram. E a expectativa é melhor, como torcedor do Sampaio, lógico, né? Tem que acreditar, porque os outros não acreditam. E os Chorões maranhenses se reúnem hoje à noite no Centro Histórico de São Luís para comemorar o Dia do Choro. Quem conta essa história para a gente ao vivo é o repórter Hugo Viegas. Boa noite, Hugo. Bom, o repórter Hugo Viegas teve algum probleminha ali, acabou não entrando, mas o Dia do Choro está acontecendo ali no Centro de Criatividade Odilo Costa Filho e você pode participar hoje à noite. Bom, obrigado por assistir ao Jornal da Difusora. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Muito obrigado pela sua audiência, uma boa noite e até amanhã.